Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 23 e primeiro semestre de 24. Eu sou Stella Hong, gerente de RI, e estarão comigo hoje, senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia, em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação, ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea, e para acessá-la é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela. Escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência Odontoprev para conversarmos aqui sobre os resultados do trimestre e da primeira metade do ano. Eu gostaria aqui de agradecer a presença e confiança de todos, já chamando a atenção sobre os destaques do período. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a adição líquida de 138 mil novas vidas, com destaque para segmentos corporativo e de pequenas e médias empresas. O Bradesco Dental, mais uma vez, a marca mais vendida, já representando cerca da metade da carteira total de 8,8 milhões de beneficiários, com produtos de maior ticket e menor custo de serviços. A sinistralidade foi mais baixa, com um patamar anualizado de 40% estável e previsível desde 2020, dada a crescente participação de produtos PME e individuais via distribuição bancária. O lucro líquido apresenta crescimento anual médio de 15% ao ano desde 2019, com retorno sobre patrimônio que subiu de 37% para 39%. Informamos também os dividendos trimestrais de 85 milhões de reais, que somados aos juros sobre capital próprio já anunciados e recompra de ações já realizadas, totalizam 122 milhões de reais, um payout de 100% sobre o lucro do trimestre. Bom, dando início à nossa apresentação, no slide 3, nós vemos os dados setoriais. Ao final do semestre, o setor de planos odontológicos registrou 33 milhões e meio de beneficiários, de acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde, ANS, com crescimento na década de 13,4 milhões de novos clientes, independentemente do ciclo econômico ou mesmo da criação de novos empregos formais. A penetração dos planos dentais na população brasileira, vale observar, mais do que quadruplicou desde 2006, ano de nosso IPO,
passando de 4% para os atuais 16,5%. O modelo Odontoprev de negócios, como sabem, é exclusivamente dental, com plataforma tecnológica proprietária que atesta de forma eletrônica a qualidade dos serviços prestados de saúde bucal a beneficiários em todos os estados do país. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 4, a receita líquida Odontoprev em contratos corporativos acumulou 1,2 bilhão de reais nos últimos 12 meses, encerrados em junho. Por sua vez, os planos PME e planos individuais atingiram cerca de 911 milhões de reais, em patamar bastante superior ao de empresas pares, como deixamos evidente na imagem. O nosso próximo slide, o slide 5, nós destacamos a execução da estratégia de longo prazo de inovação de valor, na qual vemos que se a receita do segmento corporativo cresce 3% ao ano desde 2014, com baixa barreira à entrada e forte competição, por outro lado, a receita do segmento massificado de planos para pequenas empresas e planos individuais apresentou um crescimento de 13% ao ano na última década, já representando 43% da receita total consolidada. Com elasticidade de preço favorável na distribuição em canal bancário, em um movimento pioneiro da Odontoprev e muito difícil de ser replicado por outros competidores. Nosso próximo slide, o slide 6, nós apresentamos a estratégia de precificação, de acordo com o perfil de risco da carteira, em que, para níveis semelhantes de custo médio por beneficiário, os planos para pequenas e médias empresas e planos individuais trazem prêmio de cerca de 100% no ticket médio, resultando em maiores retornos. Nosso próximo slide, o slide 7, nós observamos os diferentes níveis de custo de serviço por segmento de cliente, em que a sinistralidade dos planos PME e individuais tem se mantido inferior a 30%, em comparação ao tradicional patamar de 50% do segmento corporativo. A partir do nosso próximo slide, nós vamos ilustrar a evolução recente do ticket médio comparada ao custo de serviços da companhia. No slide 8, inicialmente, nós apresentamos os níveis de inflação de mercado, medidos pelo IPCA, que acumulam 72% desde 2014. No slide seguinte, o 9, nós observamos que, devido aos protocolos eletrônicos Odontoprev cada vez mais robustos para auditoria odontológica, segmentação de rede credenciada e elevados padrões de controle de qualidade, amparados por plataforma tecnológica proprietária, como já comentamos, tem resultado em inflação interna controlada, acumulada em cerca de 19% desde 2014, portanto, bem abaixo da inflação medida pelo IPCA no mesmo período que acabamos de ver. Em conclusão, no slide 10, nós apresentamos o crescimento acumulado do ticket médio Odontoprev de 34% no mesmo período, com melhoria contínua no mix de produtos e apoiada pela maior eficiência de canais bancários exclusivos de distribuição. Na última década, conforme nós vemos no slide 11, o segmento de planos PME e individuais registrou crescimento médio de 16% ao ano em sua margem de contribuição, atingindo 538 milhões de reais nos últimos 12 meses, representando uma margem de contribuição de 60%. E na gestão de nosso portfólio total de negócios, mais que dobrou sua participação, passando de 20% lá atrás para atualmente 51%, conforme nós vemos no slide número 12. Nós acreditamos que esse movimento de diversificação é, mais uma vez, um diferencial competitivo claro da companhia e reforça a estratégia de inovação de valor, com retornos sustentáveis, muito acima dos observados na saúde suplementar, inclusive quando comparado a empresas da Europa, dos Estados Unidos ou mesmo da Ásia. No próximo slide, o 13, nós apresentamos o PDD, a provisão para devedores duvidosos, de 1,9% no trimestre e de 2% nos últimos 12 meses, patamar abaixo do histórico dos últimos anos, devido principalmente da maior participação dos canais bancários
na carteira de planos massificados. Nosso próximo slide, o 14, como resultado do que apresentamos até aqui, a margem EBITDA ajustado se elevou da média histórica de 25% até 2019 para atual nível de 30% desde 2020, em patamar muito superior ao da indústria ou mesmo de empresas pares. Nosso próximo slide, o número 15, nós mostramos que a maior participação nos segmentos massificados, de menor sinistralidade e maior margem de contribuição, justifica a menor sinistralidade consolidada nos últimos anos, em relação aos níveis históricos. Em consequência, a sinistralidade consolidada média de 46% do período de 2006 a 2019 tem se estabilizado no novo patamar de 40% desde 2020. No próximo slide, o 16, nós mostramos a evolução do portfólio de aplicações e maiores receitas financeiras da companhia, basicamente representada por títulos públicos de longo prazo, com taxas de juros pós-fixadas em 80% dos instrumentos e os restantes 20% sendo pré-fixados, portanto, muito pouco relacionados aos juros de curto prazo. Os novos instrumentos são contabilizados na curva, minimizando a volatilidade da carteira consolidada e serão mantidos até o vencimento final. A companhia não faz uso de derivativos, vale registrar. Nosso próximo slide, o slide 17, nós apresentamos o lucro líquido de 122 milhões de reais no trimestre, atingindo 528 milhões de reais em 12 meses, com crescimento anual médio de 15% nos últimos 5 anos. Próximo slide, o de número 18, o patamar anual de CAPEX reflete os investimentos em iniciativas digitais da companhia, com maturação desde o ano passado, também agora em 2024. Nos últimos 12 meses, portanto, os investimentos em tecnologia já representaram redução do patamar de 95 milhões de reais observados no ano passado, no ano de 2023, para 83 milhões de reais agora nos últimos 12 meses encerrados em junho. O CAPEX menor daqui para frente é mais uma razão para a forte distribuição de resultados aos acionistas Odontoprev. Nosso próximo slide, o slide 19, nós apresentamos a evolução do caixa líquido, que encerrou o período em 1,2 bilhão de reais com dívida zero. O slide seguinte, o slide número 20, em reunião ontem, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos trimestrais de 85 milhões de reais, que, somados aos juros sobre capital próprio já declarados de 22 milhões de reais e recompra de ações de 15 milhões de reais, totalizam payout de 100% do lucro líquido do período. Nosso próximo slide, o slide 21, nós apresentamos a evolução das ações em tesouraria da companhia, que, ao final do trimestre, já superavam 5 milhões de ações em tesouraria, com custo médio ajustado por proventos de R$ 11,12. Nosso último slide, o slide 22, nós apresentamos a evolução acionária globalizada da companhia, de mais de 30 países. Bem, eram essas as nossas palavras iniciais. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do Arthur Alves, do Banco Morgan Stanley. Arthur, pode prosseguir. Bom dia, Pacheco. Pessoal, muito obrigado por pegar minha pergunta. São duas perguntas aqui do nosso lado, rápido sobre preço. Primeiro é da dinâmica competitiva de ajuste de preço, como que é a elasticidade do seu portfólio. Vocês acreditam que vocês poderiam passar um pouquinho mais alto? Porque a gente vê isso como uma vertente que vem limitando um pouco o seu crescimento. E segundo, é do SMI, com o canal bancário, que tem uma precificação mais baixa, a gente entende isso vem afetando também o preço em geral. Mas como que vocês têm esse acesso, esse Blue Ocean, que só vocês têm essa penetração, né, não teria como precificar um pouco mais alto, ou vocês acreditam que isso atrapalharia muito a captação? Muito obrigado, viu?
Bom dia, Arthur. Obrigado pela sua pergunta. Esse é um ponto importante. Na realidade, o Odontoprev vem entregando nos últimos anos um mix novo de produtos, elevando o ticket médio e mantendo a sua referência como benchmark na indústria. Nós temos no ticket médio consolidado um claríssimo diferencial em relação a empresas pares, que em alguns casos têm o mesmo ticket na última década, está longe de ter o caso da companhia. Em primeiro lugar, os planos para pequenas e médias empresas trazem um prêmio sobre o mercado corporativo de 50%. E veja que interessante, Arthur, os planos individuais têm um outro prêmio de mais 50% sobre o patamar dos planos para pequenas e médias empresas. Não sem razão, o ticket médio dos planos para pequenas empresas e planos individuais é cerca do dobro, R$ 34 versus os R$ 17 média do segmento corporativo. Ah, é, Nós apresentamos também a estrutura de custos da companhia, em que o custo não se altera tanto, apesar do perfil de risco dos planos para pequenas empresas ser maior do que nos planos corporativos, e especialmente nos planos individuais, o perfil de risco ser ainda superior, dada a seleção adversa, dado o risco de cancelamento e inadimplência, a companhia tem perseguido uma estratégia conservadora de precificar racionalmente e com grande disciplina todos os segmentos de negócio, procurando trazer margens superiores e crescentes conforme essa diversificação vai acontecendo. A gente acaba de reportar uma margem EBITDA de 30%. É bastante intuitivo a gente comentar que a margem dos planos para pequenas e médias empresas é superior a essa, e a margem dos planos individuais, inclusive e principalmente nos canais bancários, é ainda a número um da companhia. Então, é uma estratégia conservadora, sim, é uma estratégia que visa a geração de valor e não necessariamente o volume, e que tem possibilitado à companhia, nos últimos 5 anos, um nível de retorno que é o recorde em relação à trajetória desde a abertura de capital em 2006. Então, essa é a beleza do ciclo de inovação de valor, novos produtos bem precificados, racionalmente precificados, contando com vantagens competitivas no canal bancário exclusivo de distribuição e que tem o potencial de distribuição, finalmente, nas pequenas empresas e, em particular, nos planos individuais, ainda a ser explorado. Somos, mais uma vez, pioneiros nesse tipo de estratégia, não vemos os competidores com direção estratégica no mesmo sentido, que nos dá bastante conforto e entusiasmo aí aos períodos futuros. Não sei se o Rodrigo quer complementar, por favor. Bom dia, Arthur. Não, eu ia só, acho que o Pacheco tocou numa palavra aqui crítica, que é racionalmente precificado. O Pacheco mencionou isso umas 3, 4 vezes, né? Então, acho que quando a gente vê esses dados de pequena e média empresa, Arthur, que a gente divulga, esses são os dados consolidados de uma pequena e média empresa no nosso mundo, que está dividido em 3 faixas. A faixa de uma pequena e média empresa que vai de 3 a 29 vidas, outra que vai de 30 a 99 vidas, e outra que vai de 100 a 199 vidas. Então, para cada uma dessas faixas, você vai ter um comportamento diferente, e aí entra essa racionalidade aí da precificação que o Pacheco tanto mencionou, e para ter um dental care ratio aí, uma sinistralidade no pequena e média empresa de 28,9%, que é uma sinistralidade extremamente controlada, você pode imaginar que a gente pratica preços diferentes nessas 3 faixas, né? E elas apresentam comportamentos também diferentes. Então, se você pegar uma pequena e média empresa com 150 vidas, que é considerada assim como uma pequena e média empresa, ela se comporta, na verdade, em termos de sinistro, de utilização, muito mais como um corporate. Então, o que você está vendo aqui é um dado consolidado e a gente racionalmente, então, administra essas 3 faixas aí com todo cuidado, como o Pacheco bem mencionou, tá? Só chamando a atenção para isso. Obrigado. Foi claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Amâncio, Itaú BBA. Felipe, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegar minhas perguntas, são duas do meu lado. Minha primeira pergunta é sobre Bradesco Dental. Eu queria tentar entender se vocês enxergam algum trigger adicional para aumentar a Bradesco Dental proporcionalmente dentro do Neredes.
Se vocês enxergam aqui alguma alavanca que ainda não foi utilizada para continuar crescendo esse portfólio, ou se a gente deve ver Bradesco Dental adicionando aqui para o resultado, mais ou menos como a gente já vinha observando hoje. E a minha segunda pergunta sobre despesas de comercialização, né, que acabaram crescendo um pouco aqui nesse trimestre. Vocês até colocam aqui no resultado, né, um efeito da maior atividade comercial no México, mas a gente consegue ver também que aumentou bem ali no segmento PME, né, contra o ano passado, um pouquinho ali no segmento individual. Então, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor nessa linha, eu acho que ajudaria bastante, por favor. Oi, bom dia, Felipe. É, de fato, a marca Bradesco Dental, ela já é protagonista, né, do portfólio da companhia. Ela representa exatos 50%, né, do total de 8,8 milhões de clientes. É fato que a marca Bradesco Dental, vocês notam isso pelos números divulgados nos últimos anos, ela adicionou mais de 1 milhão de novos clientes, certamente aí nos últimos 5 anos. Então, o potencial é bastante expressivo, dispensa comentários aqui, o nível de distribuição que pode ser, não é, explorado não só na organização como um todo, leia-se banco, leia-se plataforma de seguros, ou mesmo nos canais digitais da organização como um todo. Então, nos dá muito entusiasmo trabalhar em conjunto, né, com a organização Bradesco e ir explorando, sendo pioneiros, levando pela primeira vez os planos dentais, em particular aos clientes de menor porte, as chamadas pequenas empresas, e também aos planos individuais. Não há outra companhia no mercado com a mesma oportunidade. A companhia vem, como vocês acompanham, nos últimos 10 anos trabalhando, não é, novos produtos, novas formas de trabalho dentro da distribuição do chamado Bancassurance, e isso é inovador, isso é pioneiro, isso não tem equivalente no mercado. Estamos longe do potencial que a gente acredita, ele é bastante expressivo, dado que o produto tem um ticket de venda atrativo e que pode ter múltiplas soluções de distribuição presenciais ou digitais dentro de um parceiro com potencial como do controlador da companhia. Outro ponto que você traz, né, Felipe, é a questão da despesa de comercialização. De fato, ela é diretamente mais vinculada nos últimos trimestres, nesse em particular, aos planos para pequenas e médias empresas, que têm um custo de aquisição, né, uma despesa de comercialização acima do corporativo e que vem dado essa maior participação do canal bancário, que já representa aí 85% da carteira PME e representando boa parte das adições líquidas dos novos contratos, se tornando cada vez mais significativo. Esse custo ele é seguramente abaixo dos planos individuais, aí sim o custo de aquisição é bastante superior. Então, a gente viu campanhas mais recentes terem essas premiações sendo realizadas, nada mais justo. A gente espera esse, então, em conclusão, patamar da despesa de comercialização dos planos para pequenas e médias empresas ficar ali na faixa de 16, 17%, é o que a gente vem observando. Não deveremos ter novas oscilações nisso não, tá, Felipe? Perfeito, Pacheco, Pacheco. deixa eu só Opa, acrescentar aqui, Felipe. Você perguntou sobre Bradesco Dental, né? E só pegando aqui um gancho na parte de pequena e média empresa que você comentou, coincidentemente, a estratégia que o Bradesco tem vinculado e comentado bastante é aquela de agências empresa, que vocês têm ouvido aí bastante o banco comentar. Então, que é esse atendimento todo diferenciado que eles darão agora para aquelas empresas que faturam até 50 milhões de reais, etc. Então, esse, por acaso, é também esse nosso segmento aqui de pequena e média empresa. Então, como o Pacheco falou, a gente tem sempre uma expectativa de conseguir crescer mais. É bom saber que esse cliente é cuidado agora de uma maneira mais específica, diferente, com mais atenção. Quem sabe a gente não pode também se beneficiar disso, né? A gente sempre quer mais, sem dúvida nenhuma. É isso. perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, Citi. Renan, pode prosseguir. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Obrigado por ter pegado minha pergunta. É rapidinho aqui, explorando um pouco do segmento individual, a gente vê ali que está rodando essa sinistralidade de 22%, né, bem baixa, e vocês já sinalizaram ali que isso deveria, sei lá, caminhar para uns 26, 27, ou não sei, no longo prazo. Mas, assim, só para entender,
o que que seria driver para esse individual caminhar para essa sinistralidade mais alta, né? Seria assim, entregar preço, ou vocês acham que o custo vai aumentar? Então, assim, entender um pouco dessa equação e também, ainda no individual, tentar entender um pouco do comercial, né? Continua perdendo ali um pouco de vida, isso deveria reverter num curto, médio prazo. Qual que é a cabeça de vocês aí nesse comercial também? Valeu, pessoal, obrigado. Ô, Renan, bom dia, obrigado aí pela pergunta. A carteira de planos individuais da companhia, ela é também a mais expressiva nesse segmento, né? Cerca de 1 milhão de beneficiários, e ela basicamente é representada por dois portfólios. O tradicional, representado por lojas de departamento, com cerca ali de 60% do total, e os demais 40% por planos individuais, esses sim já bancarizados. O que tem acontecido nos últimos anos é uma mudança de perfil de planos individuais. Se lá atrás, 10 anos atrás, por exemplo, a carteira era praticamente toda ela voltada à distribuição via lojas de departamento, agora você já vem esse equilíbrio que a gente comentou aqui. Primeiro, sobe o ticket médio. Segundo, cai a sinistralidade. Terceiro, aumenta a retenção, o tempo, o NPV, né, desse cliente bancarizado, ele é bastante superior ao NPV do plano individual gerado por lojas de departamento. Isso faz com que tenha havido uma mudança interessante de rentabilidade nesse segmento. Só para dar um exemplo, lá atrás, em 2019 e 2020, vocês lembram, a gente chegou a ter sinistralidade de 40% ou mais. Alguns processos comerciais foram ajustados. Hoje, a companhia, como você bem observou, Renan, já está aí com uma sinistralidade entre 20% e 25%. É a sinistralidade do momento, a sinistralidade de longo prazo nos planos individuais deverá ser superior a essa, mas certamente inferior a 30% ao ano, o que denota, então, uma cautela da companhia em precificar um cliente de maior risco. Ele, mais uma vez, ele traz mais risco porque ele traz seleção adversa, ele traz mais risco porque ele traz risco de cancelamento e, finalmente, o risco de inadimplência. Então, somos cautelosos, sim, na precificação desse tipo de mercado, e isso tem se refletido em retornos no final do dia superiores, apesar do volume ser praticamente estável, o volume dessa carteira, né? Ele não tem grandes alterações nos últimos anos. Então, é a estratégia do momento, é a estratégia que permite essa mudança de mix, e que gradativamente vai contar com novos produtos e novas oportunidades, principalmente de distribuição via canal, via canal bancário. Basicamente, essa é a visão que a gente tem, tá, Renan? Aí com relação aos planos individuais. Beleza, valeu. Obrigado, Pacheco. Valeu, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, BTG Pactual. Samuel, pode prosseguir. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pacheco. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre nível de payout, né? Vocês até anunciaram agora esses dividendos relacionados ao segundo trimestre, né? Quando a gente coloca a remuneração total, né, com recompra de ações e JCP, a gente chega nesse nível de 100% de payout, né? A primeira pergunta é sobre o potencial de payout que a gente pode pensar para o ano, e considerando o modelo baseado em risco, se eventualmente dá para a gente pensar em mais de 100% de payout em 2024. Não sei se a administração da companhia teria já como adiantar isso dentro aí das expectativas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre patamar de D&A, né? A gente viu, né, um ciclo de redução de D&A muito importante, né, que a companhia entregou entre 2020 e 2022, né? Teve até uma queda importante no número de funcionários nesse período, né? Foi até um tema que vocês deram bastante destaque, né, há alguns anos. A pergunta é se vocês teriam um plano de redução adicional, se tem hoje alguma discussão nesse sentido dentro do planejamento estratégico. Obrigado. Ô Samuel, bom dia. Duas excelentes perguntas. Começar aqui pelo payout. De fato, trouxemos 100% de distribuição agora no segundo trimestre. Eu acho que esse é o patamar para os próximos períodos agora, dentro do ano de 2024. Como havíamos feito cerca de 95 no primeiro TRI, vai sem dizer
que a taxa vai ficar ali muito próxima de 100%, entre 95% e 100%, o que certamente é uma referência na indústria. Olhando num período um pouquinho mais longo, nos últimos 10 anos, a companhia supera 90% de distribuição do seu lucro. Então, eu acho que essa é uma referência muito importante para os próximos anos. Eu acho que é importante que o mercado espere, o investidor, o Odontoprev, espere uma fortíssima distribuição trimestralmente dos seus resultados, seguramente aí acima do patamar de 90%, dados os parâmetros, né, que a gente tem de capital baseado em risco, recentemente estabelecidos aí pelo órgão regulador, a Agência Nacional de Saúde. O outro ponto que você traz, Samuel, também é muito interessante, que diz respeito ao G&A, né, as despesas administrativas. A gente está no auge de um ciclo de investimentos, a companhia mais que triplicou o seu nível de investimentos, basicamente destinados à tecnologia, passamos daquele patamar, vocês lembram, de 30 a 35 milhões de reais, para o patamar agora de 90 a 95 milhões de reais, mas como eu alertei ali nos comentários iniciais, já apresenta queda. Esse ano, ele não tem o mesmo a necessidade do ciclo de investimentos que a gente teve no ano passado. Os projetos já encontram em fase de maturação. Isso faz com que a gente seja construtivo, sim, dados os processos digitais, a robotização, não é, que é contínua na companhia, em termos do G&A ratio, a partir ali de 2025. Essa é uma métrica da maior importância, você é muito feliz aí na pergunta, porque nos deixa aí, nos dá essa oportunidade de estar comentando. A gente espera, sim, alguma diluição de G&A, das despesas administrativas, a partir do ano que vem, como resultado da maturação desse ciclo de investimentos, portanto, as sinergias, né, e os ganhos, né, de performance e produtividade que a gente tem a gente está positivo nessa direção. Então, obrigado aí pelo ponto, acho que são dois pontos interessantes. Em resumo, o payout bastante elevado de distribuição trimestralmente e o segundo, a diluição de G&A aí para os próximos períodos à frente, em função dos investimentos que estão se maturando agora. Obrigado aí, Samuel. Obrigado, Pacheco. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Stella Strano, JP Morgan. Stella, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Como vocês falaram no começo do call, o Neredes foi um dos grandes highlights do trimestre, principalmente no corporativo. Então, minha dúvida aqui é por que que essa dinâmica ela está tão forte assim no corporativo, enquanto está um pouco mais branda no PME, no individual? Então, se é mais teve aí alguma sazonalidade, alguma questão da própria indústria? E aqui, só para complementar, então, qual que está sendo o driver do corporativo, até olhando para os próximos trimestres? Obrigada. Estela, você está trazendo um ponto importante, que é o da competição, em essência, né? A principal razão aí para a retomada e os números expressivos do segmento corporativo, acho que a gente precisa entender primeiro o quadro societário dos principais competidores diretos, que tem hoje um quadro societário diferente do que era há 2, 3 anos atrás. Isso tem possibilitado um mercado de precificação mais racional, com concorrentes diretos, elevando a sua demanda, aumentando o seu ticket médio quando chega perto do ticket médio da companhia, especialmente no mercado corporativo. A gente tem condições mais diretas de competir e conquistar clientes, reconquistar clientes em alguns casos. Isso tem sido a tônica, já observamos isso em 2023, continuamos observando em 2024. Então, um mercado mais racional, um mercado de precificação mais justa, tem, de fato, alavancado, não é, novas oportunidades aqui no segmento corporativo. É isso que está originando, tá, Estela? Essa retomada aí que não foi pequena, na carteira aí de mais de 6 milhões de beneficiários que a companhia já tem no segmento corporativo. Então, em essência, é um segmento de fortíssima competição, e quando ela se torna mais racional, mais educada, essa é uma ótima notícia. E, enfim, a gente mantém aí todo o foco nesse que ainda é um segmento bastante relevante
aqui na nossa carteira. Ficou super claro. Obrigada, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Boiati, Banco Safra. Ricardo, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Rodrigo, Pacheco, Estela, demais participantes. A minha primeira pergunta tem a ver com o Nereds. Se vocês pudessem passar uma abertura, talvez, da contribuição de expansão para o seu Nereds, tanto no corporativo quanto no PME, quanto que vem de expansão de base de funcionários de clientes já existentes, né, novas contratações aí pelos clientes já existentes, e quanto vem de venda nova, né, de contrato novo no corporativo e no PME. Se a gente puder ter uma ideia, né, da contribuição de cada fator, seria interessante. E aí, olhando para a dinâmica, né, de vendas de novos contratos, qual que é a tendência que vocês estão enxergando? O Pacheco mencionou que a companhia acredita ainda está muito longe do potencial. Vocês têm observado alguma tendência aqui, né, olhando para frente aí de aceleração nessas novas vendas? Enfim, mercado de trabalho acho que tem ajudado. Se vocês puderem passar um pouco de cor aqui, ajudaria bastante. E por fim, aqui, com relação à gestão de caixa, né, com o cenário macroeconômico que a gente tem hoje, quando a companhia pensa na alocação, né, de caixa excedente ou de vencimentos, né, de investimentos que estão vencendo aí para frente, vocês estão mais propensos a ficar em taxa pré, pós, inflação, e qual que é o duration aí que faz mais sentido na visão de vocês? Ficar numa curva um pouco mais longa ou não? Obrigado, pessoal. Acho que é isso do meu lado. Ô, Ricardo, deixa eu comentar é, da parte final, essa que você está trazendo aí da carteira de aplicações, que hoje está em 1,2 bilhão de reais, né? Então, o principal indexador das aplicações financeiras da Odontoprev é o IPCA. Esse, essa possibilidade nos dá um hedge natural ao custo, como a gente demonstrou que na última década a nossa inflação interna ficou em cerca de metade do IPCA. Então, nós temos hoje um prêmio muito próximo ali a 5% acima do IPCA, contratado por um duration entre 5 e 6 anos, tal como hoje. Então, é uma gestão bastante conservadora, totalmente destinada a títulos públicos de longo prazo, que, como a gente comentou, vão ser levados a vencimentos, tá, Ricardo? Isso não traz nenhuma volatilidade em notas explicativas trimestrais, por exemplo, e dá muita previsibilidade à receita financeira relevante da companhia aí pelos próximos 5, 6 anos. Então, essa é a parte é, relativa aí aos instrumentos financeiros da companhia e toda a prioridade, né, que damos aí aos títulos públicos. Com relação ao NEREDS, você traz também um aspecto muito interessante, que são os contratos em adesão. Então, diferentemente do que é praticado em alguns outros segmentos da saúde suplementar, a Odontoprev tem sim um portfólio de clientes no corporativo, em que quem paga a conta é o funcionário e não a empresa. Então, isso dá um excelente duration para esse contrato, ele é de longuíssimo prazo, entram funcionários, saem funcionários, e a companhia vem conquistando ano a ano novos funcionários dentro desse portfólio. Então, uma parte importante da adição líquida de novas vidas no segmento corporativo se dá em mesmos contratos, em contratos já existentes, com a chegada de novos participantes, sejam novos funcionários, sejam funcionários que estão aderindo, né, pela primeira vez ali ao benefício dental. Como a gente comentou em questões anteriores, o crescimento do corporativo não se dá, Ricardo, apenas pela chamada livre adesão, né, de novos funcionários, mas também nesse cenário que a gente comentou antes, de uma competição mais racional, de preços mais educados na concorrência, nós reconquistamos sim contratos relevantes. Isso aconteceu mais uma vez no ano passado, acontece agora no ano de 2024, o que tem permitido, né, como vocês viram, um crescimento aí bastante relevante e diferente na indústria, de novas vidas no segmento corporativo. Então, são esses os fatores aí, tá?
por detrás do corporativo. Finalmente, no PME, o PME, a carteira hoje, como vocês viram, já é uma carteira fortemente bancarizada, 85% do total já está na marca Bradesco Dental. As vendas incrementais têm uma participação, sim, muito relevante do canal bancário e que, no final do dia, né, representa aí um prêmio no ticket médio, uma menor sinistralidade e uma aderência, leia-se, um duration desse tipo de contrato que é bastante interessante, vai sem dizer a principal vantagem competitiva, né, na leitura de risco de crédito com relação a pequenas e médias empresas. Nesse particular, a eficiência do canal bancário é um claríssimo destaque aqui, Ricardo, na gestão de risco, tá, desse portfólio. Então, esse é o quadro resumo aí desses pontos que você traz, tá? Tá ótimo, Pacheco, claríssimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Emerson Vieira, Goldman Sachs. Emerson, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Rodrigo, Pacheco e audiência. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas. Primeiramente, em relação ao custo por vida, né, a gente continua a ver uma tendência bem positiva no PMN individual, né, com quedas anuais, né, nessa variável de custo por membro por mês. Então, eu queria entender em que estágio de maturação a gente se encontra quando falamos sobre segmentação de rede, e mix mesmo, né? Porque eu entendo que no PME existe um componente aqui que é a adição de novas vidas dentro do portfólio de PME com até 100 beneficiários, né? E no individual é um trabalho de segmentação de rede. Então, eu queria entender quando vocês acham que essa linha deve estabilizar, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, meio que ah, é um follow-up em cima da pergunta de dois outros colegas, em relação à alocação estratégica de capital, né? Ou seja, no segundo trimestre a gente viu novamente uma geração de caixa bem robusta, né? Então a posição de caixa líquido aí na casa de 1,2 bi, quase 20% do market cap, e considerando que o payout deve permanecer acima de 90%, como o Pacheco mencionou, e também considerando que a companhia já atingiu um pico de CAPEX ali em 2023, a gente deveria ver gradualmente uma redução desses níveis, né? Como é que vocês pensam é, alternativas de geração de valor para o investidor, né? Seja por meio de uma reconfiguração da estrutura de capital ou eventualmente dividendos extraordinários, enfim, como é que vocês pensam nessas alternativas em relação à distribuição de caixa ou estrutura de capital diferenciada? São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. O Emerson, bom dia. Ótimos pontos e que permitem a gente elaborar aqui um pouquinho. Acho que definitivamente o recado que a gente está dando nesse trimestre em particular é de uma fortíssima distribuição regular é, de resultados aos acionistas. Acho que isso é o carro-chefe da companhia, a disciplina na alocação de capital, a gestão de capital conservadora que a gente vem praticando e que tem nos dividendos, só lembrando, o nosso payout no estatuto 50%, que é o dobro do novo mercado, e como a gente comentou antes, no histórico dos últimos 10 anos, a gente chegou praticamente ao dobro do próprio estatuto da Odontoprev, ultrapassando 90% de distribuição. Então, essa é a nossa prioridade. Os instrumentos não se restringem aos tradicionais dividendos, como você sabe, também fazemos uso do juros sobre capital próprio e, claro, a recompra de ações. Estamos executando agora o quarto programa dos últimos anos, desde 2021, e que de 10 milhões de ações potenciais já recompramos metade, 5 milhões de ações já foram recompradas. Então, essa multiplicidade de canais é o que deve ser esperado, a companhia sempre atenta na melhor alocação possível, de forma recorrente e totalmente alinhada aí ao melhor interesse dos acionistas minoritários. Então, essa é a nossa mensagem aí, tá, Emerson? Que você bem endereçou o menor ciclo, a menor necessidade de investimentos para os próximos anos, investimentos especialmente em tecnologia, nos dá ainda mais conforto a estar com
praticando, né, distribuições relevantes periodicamente aos acionistas da companhia. Bom, com relação ao custo de serviços, né? Eu acho que é importante a gente trazer aqui para a mesa uma palavra que até agora não foi pronunciada, que é a deflação. Então, diferentemente do que acontece, que é conhecimento de todos, no setor de saúde, a inflação médica, né, superando em bastante os índices de inflação, os índices de preço, aqui a gente deixou claro hoje nos números da companhia dos últimos 10 anos que a companhia tem uma inflação interna bastante inferior ao IPCA, uma inflação interna que é previsível e que nos dá, então, possibilidade de manter preços educados e que resultam em receitas resilientes e previsíveis. Então, isso é da maior importância para entender o modelo de negócios Odontoprev. Essa, esse menor custo, essa deflação que a gente citou, você trouxe um dos pontos, Emerson, que é decisivo para entendimento dessa questão, que é a segmentação de rede. São 27 mil dentistas na rede credenciada em todos os estados do Brasil e com diferentes perfis, não são técnicos, mas também de atendimento aos diversos perfis de clientes, seja uma grande conta corporativa, seja uma pequena empresa ou mesmo um plano individual. Em essência, essa segmentação de rede está sendo suportada, Emerson, aí nos últimos anos, por ferramentas eletrônicas mais exigentes, diminuindo a fraude que já existiu, em alguns casos aí nos anos de 2019 e 2020. Vocês lembram mais uma vez da sinistralidade dos planos individuais superando 40%. Ela hoje está cerca de pouco mais da metade desse patamar. E isso não vem de graça, vem através do progresso tecnológico nas ferramentas de ponta que a companhia vem desenvolvendo, no sentido de ter uma performance cada vez atrelada à alta qualidade, aos altos padrões. Então, a gente está bastante confortável em manter a mesma estrutura de custos. São 4 anos, 5 anos nesse patamar de 40% de sinistralidade, que em essência é o resultado dos 50% no corporativo e a sinistralidade de 30% nos demais. Como eles têm hoje um tamanho praticamente idêntico, o ponto médio fica ali próximo aos 40%, que é um benchmark no mercado. Então, é isso, tá, Emerson? Acho que esse controle no detalhe, auditando diariamente mais de 20 mil tratamentos odontológicos, dá um diferencial para a companhia e um retorno ao acionista sem equivalente no mercado. Então, esse é o carro-chefe aí, do modelo de negócio da companhia e que vocês estão vendo agora o tipo de retorno que isso gera. Então, um trabalho danado, mas estamos aqui trabalhando nessa direção. Eram esses aí os comentários. Pacheco, deixa Perfeito. eu complementar aqui. Emerson, bom dia. Bom Obrigado pela dia. sua pergunta. Eu queria aproveitar para complementar aqui o que o Pacheco já explicou, que é o seguinte: o sinistro, na verdade, ele é função de um produto de três fatores. Tem a frequência, tem o número de procedimentos feito por cada paciente e tem o custo dos procedimentos, que é essa deflação lá que o Pacheco mostrou naquele gráfico. Então, quando a gente olha que o custo de maneira geral está caindo, ele está caindo em frequência que a gente não controla, a gente quer que os nossos pacientes e clientes vão ao dentista, usem. E isso, de fato, a gente viu da pandemia para cá, por razões óbvias, essa retomada, que é muito bom sinal. Agora, o que esses investimentos de 218 milhões de reais nos últimos 3 anos em tecnologia e algo como 80 aí previsto para esse ano tem nos trazido, é a capacidade de atacar dois pontos. Um já comentado hoje mais cedo aqui pelo Pacheco numa resposta, que é a questão da eficiência, quando perguntaram aí das despesas gerais administrativas. E outro é todo atacar esse custo de fraude, desperdício, abuso, controle na ponta dos gastos do dentista. Então, quando a gente olha de novo para esse fator aqui, frequência, quantas vezes os Emersons, os nossos 8 milhões e 800 mil Emersons que tem por aí, vão ao dentista, vezes o número de procedimentos que os Emersons fazem, vezes o custo do procedimento, eu diria o seguinte: frequência, queremos que todos os Emersons vão ao dentista para usar, gostar e atestar a nossa qualidade, e esses dois outros, que é o custo do procedimento e o número de procedimentos feitos em cada boca, esse é onde a gente atua fortemente controlando, e a gente vem repetindo isso aqui desde meados de 2020, dizendo que essa nova faixa de sinistro, ao redor de 40%,
tinha vindo para ficar, pelo menos por um horizonte bastante longo, porque todo esse investimento resulta nessa nossa capacidade de apoiar com a nossa auditoria, com a nossa capacidade de treinamento, formação, segunda opinião junto aos dentistas, tudo isso, controlar esses dois outros fatores aqui. E aí mostrando aqueles gráficos que o Pacheco mostrou do custo bem abaixo, tanto da evolução do ticket quanto da inflação medida pelo IPCA, né? Então, acho que só para complementar, às vezes fica só frequência muito na cabeça das pessoas, e frequência é um termo importante, queremos que todo mundo use, e isso já voltou, aumentou, sem dúvida nenhuma, ótimo, é bom sinal, mas onde a gente tem sido implacável na capacidade realmente de controlar esses dois outros fatores aí, número de procedimentos e custo por procedimento, tá bom? Obrigado aí por dar a chance da gente explicar isso, Emerson. Obrigado, pessoal. Ficou super claro. Bom dia. Bom dia. Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo o nome e empresa para entrar na fila. Bom, sem mais perguntas, então encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom, queria aqui agradecer a participação de todos, desejar um ótimo dia e até o nosso próximo evento. Um abraço.